Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos em nosso estudo de número 52, analisando o capítulo de número 19, chamado A Serva Fiel. Nós estamos acompanhando o desencarne de diversos colaboradores e pessoas caridosas que trabalharam aqui na Terra e que agora, por merecimento, estavam sendo recolhidos pela equipe de André Luiz a fim de que fossem encaminhados ao posto de socorro situado próximo à crosta planetária. Nós acompanhamos diversos desligamentos e o último deles, do Cavalcante, trouxe uma aflição intensa por conta da sua postura diante da morte. Nós já fizemos aqui todas as reflexões acerca desse resgate e finalizamos o último estudo com as reflexões de André Luiz, quando ele diz que o exame daqueles casos de morte havia trazido para ele enriquecimento no setor da ciência mental, porque ele viu várias situações, cada um foi resgatado de um jeito, e o Cavalcante foi um dos mais dramáticos. Então André Luiz refletia sobre a importância de nos prepararmos para a morte, todos os alertas que nós fizemos aqui nos últimos estudos. Ele diz: o espírito, eterno nos fundamentos, vale-se da matéria, transitória nas associações, como material didático, sempre mais elevado no curso incessante da experiência, para a integração com a divindade suprema. Nós já falamos isso aqui, eu estou recapitulando a parte final do último estudo, porque é importante entender que, de fato, nós, espíritos imortais, nos utilizamos da matéria na Terra, nas reencarnações sucessivas, para nos dirigirmos a Deus, nos elevarmos ao Criador, nessas experiências incessantes a cada encarnação, para que um dia nos integremos com a divindade, sem perder a nossa individualidade, como nós vimos no estudo de segunda-feira do Livro dos Espíritos, em que a doutrina panteísta acredita no retorno à divindade, perdendo a individualidade. E nós sabemos que, pelo Espiritismo, nós não perdemos jamais essa individualidade. A integração com o divino é por meio dos nossos atos e pensamentos, e nós sempre iremos manter a nossa individualidade, o nosso pensamento próprio concernente às nossas vivências durante a evolução. Prossegue André Luiz: prejudicando a matéria, complicamos o quadro de serviços que nos é indispensável e estacionamos em qualquer situação. Então já falamos também disso, quando a gente agride o nosso corpo físico, nós estacionamos para restaurar o patrimônio que Deus colocou nas nossas mãos e nós fomos imprevidentes com esse patrimônio, que é o corpo físico. Se nós formos imprevidentes com o patrimônio divino entregue a nós, a nossa matéria, o nosso corpo, nós teremos que recompor esse patrimônio e assim ficaremos estacionados até que possamos restaurar a situação anterior. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação como na desencarnação. É o trabalho incessante, na existência da carne quanto na morte do corpo, tanto no presente como no futuro. Então essa reparação está sempre presente. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Essa lição é importante, porque ele diz que é imprescindível. Ninguém consegue evoluir sem aprender a equilibrar-se, sem aprender a desenvolver esse equilíbrio que nos eleva. O equilíbrio é fundamental para alcançarmos as vivências, as virtudes, as conquistas eternas da alma. Equilíbrio, não esqueçamos disso. Daí as atividades complexas do caminho evolutivo.
Por isso que o caminho evolutivo é cheio de obstáculos, de complexidades, de relacionamentos diversos, de decisões que nós devemos tomar, de pedras no caminho, de esforço individual para estudar, para trabalhar, para vencer nossas paixões. São atividades complexas no caminho evolutivo. Todo anjo já passou por tudo o que estamos passando. Todo espírito puro já passou por todas essas atividades complexas do caminho evolutivo. E eles continuam evoluindo. A perfeição é relativa. Portanto, sempre evoluímos, mesmo quando atingimos o estado de espíritos puros. Por isso, então, as complexidades do caminho, as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições. Nós ocupamos várias posições nas reencarnações diversas. Em algumas encarnações somos nobres, somos reis, somos pessoas importantes na sociedade. Em outras somos pessoas simples, que ocupamos posições consideradas humildes, no sentido de não ter destaque social. Em outras ficamos ali, no meio, né? Na posição intermediária, nem poderosos, nem miseráveis, nem destaques, nem pessoas apagadas, ficamos ali, nessa condição inumerável, né, de condições inumeráveis. Multiplicidade de posições, são múltiplas as posições. Filhos, pais, irmãos, irmãs, numa encarnação específica ou ocupando profissões e atuando em diferentes setores. As escalas da possibilidade, os graus de inteligência também variam nos variados planos da vida. Para solucionar em instantes problemas de Cavalcante, o nosso dirigente designou o padre Hipólito. Então, depois de fazer as reflexões, André Luiz continuou narrando que, para ajudar Cavalcante, que já desencarnou, mas estava muito confuso no plano espiritual, aquele período de confusão mental que a gente já tratou aqui, dele ainda estava vigente, por conta de toda a sua vivência, de toda a sua postura, de toda a sua crença, que não o preparou para o desencarne. Então André Luiz pediu a ajuda de Padre Hipólito. Na verdade, Jerônimo pediu a Padre Hipólito. Quem não se recorda, Padre Hipólito é um dos membros da equipe que foi padre e, por isso, tem conhecimento da Bíblia, tem conhecimento das Escrituras e ajuda bastante no convencimento dos espíritos e também na doutrinação de rebeldes. No caso de Cavalcante, por ter sido católico, a contribuição do Padre Hipólito vai ser essencial, até porque nós vimos que Cavalcante lidou com um padre e uma freira no mundo físico que lhe trataram muito mal, que não tiveram compaixão para com ele e que chegaram a desejar que ele morresse logo, porque estava incomodando. Então, Padre Hipólito, com certeza, vai trazer uma postura muito mais equilibrada e de envolvimento, orientando para a sua renovação. O convalescente, ou seja, aquele que estava doente e melhorou com a morte, fixava-nos receoso, crendo-se vítima de pesadelo em um hospital diferente. Ele estava ainda muito confuso e ele havia visto, todas as entidades vampirizadoras, as entidades perversas no hospital em que ele desencarnou. Então ele ainda estava muito confuso, achando que estava tendo um pesadelo. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre. Chamava a esposa insistentemente, repetia descrições do passado com admirável expressão emotiva. Notem a confusão mental de Cavalcante. Ele está chamando a esposa, ele está dizendo que não quer morrer, sendo que ele já está desencarnado. Ele fica repetindo momentos do seu passado. Por isso, iria receber assistência do Jerônimo. Por mais de uma vez, repeliu Jerônimo com severa argumentação. Vejam que Jerônimo tentava conversar com Cavalcante de forma severa. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se humilde. Por quê?
Porque pela sua vivência católica, ele se sentia bem ao lado do padre, que é aquele que estava acostumado a confessar-se, a dividir os seus receios, né? Então ele ficava mais calmo ao lado de Hipólito. Influíam nele o respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes. Nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto importante ascendente espiritual. Então vejam que André Luiz está explicando que Hipólito era considerado por Cavalcanti como um ascendente espiritual, alguém superior e hierárquico na moralidade por ser padre. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. Então Cavalcanti recebia o auxílio tanto de Hipólito quanto de Jerônimo, sendo que Jerônimo estava dando passes magnéticos. Ele que era especialista, nós já falamos aqui que Jerônimo fez as cirurgias espirituais e fez os desligamentos nos desencarnes de todos os que a gente acompanhou. Ele é especialista nessa gestão da energia, manipulação do magnetismo e das técnicas para desligar os espíritos. Então ele estava aplicando o seu conhecimento para dar saúde espiritual a Cavalcanti. Imagine que poderosa essa oração, que poderoso esse passe, hein? O desencarnado ia despertando com extremo vagar, demorando-se longo tempo a reapossar-se de si. Repito, o seu estado de confusão é longo. Ele estava aos poucos voltando a si. E eu já falei aqui mais de 2, 3, 4 vezes durante esse estudo e outros estudos, como é esse período de confusão mental, né? Que ele é variável, que depende da forma que a pessoa viveu, o quanto ela se preparou, o quanto ela é desapegada, o quanto ela aceita a vontade divina e não fica brigando com Deus para voltar, para ver os parentes, para terminar o que começou. Então, quanto mais resignados, quanto mais respeitosos à vontade de Deus e, principalmente, quanto mais caridosos durante a nossa vida, menor o período de confusão mental depois do desencarne. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito, nos quais crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. Então vejam que Cavalcanti discutia intensamente com Hipólito, fazendo várias perguntas para ele, certamente voltadas para a crença católica. Onde está o céu prometido? Onde está o inferno? Eu estou no purgatório? Né? As perguntas voltadas para a religião dele. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco. Então olha só que interessante. À medida que ele ia recuperando seu estado mental equilibrado, já que ele estava bem perturbado, ele ia fazendo perguntas cada vez mais lógicas, porque ele estava voltando a si. Só que perguntas voltadas à questão religiosa do catolicismo. Queria saber onde se localizava o céu e o inferno, pedia notícias dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais entranhada devoção. Imagina que curioso, né? A pessoa passa a vida fazendo uma dedicação aos santos, ofertas, homenagens. E aí, quando desencarna, eu quero ver o santo que eu homenageei minha vida inteira. Cadê o santo que eu homenageei? Né? Cadê o céu que me prometeram? A gente viu numa outra obra que o indivíduo que desencarnou e também era católico, inclusive ele era padre, nos Mensageiros, se eu não me engano, né? Me fugiu agora o nome dele. Mas foi um dos que a diretora da Casa de Socorro pediu ajuda a André Luiz e aos demais para socorrê-lo, né? E aí ele contou que quando ele desencarnou, ele ficou esperando o céu que prometeram,
porque um dos padres colega dele tinha dito que ele iria sim para o céu. Então Cavalcante estava no mesmo sentido, né? Perguntando: cadê o céu? Onde eu estou de verdade? Cadê os santos a que eu me dediquei? Rogava explicações referentes ao limbo, reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido no túmulo. Então, olha que legal, o católico acredita que vai se encontrar com seus parentes que já desencarnaram. Por que tanto preconceito com a mediunidade, né? Se acreditam que vão se encontrar com os parentes após a vida, por que pensar que o contato com a espiritualidade durante a vida é algo tão pecaminoso, que é uma heresia? Se nós vamos nos encontrar com os parentes desencarnados, por que pensar que uma troca de informações, momentos ali de convivência pela mediunidade seria algo tão absurdo, né? Então ele pedia para ver os parentes, para ver a família, para ver os santos, solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica. Olha quantas dúvidas ele tinha, e é natural. É por isso que a responsabilidade dos líderes religiosos é tão grande. E Jesus foi muito severo para com eles. Por quê? Eles sabem da verdade e ensinam para o povo algo diferente, para satisfazer os seus interesses. Então eles são muito culpados por essa confusão. O nosso planeta passa por momentos de muita confusão nas questões religiosas, justamente por conta da ação desses líderes religiosos que alteraram a palavra divina, ocultaram conceitos e entendimentos para dominar, para ter poder, para satisfazer as suas paixões. Então a responsabilidade deles é enorme. Olha como fica um fiel quando desencarna. Olha como ele fica confuso. Ele quer saber dos sacramentos, uma vida dedicada à igreja. Cadê o resultado do que prometeram a ele? Comentava a natureza dos diversos dogmas, até que certo dia chegou ao despautério de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. Olha o nível de loucura que chega o indivíduo. Ele chegou ao ponto de pedir uma audiência com o próprio Deus. Por quê? Porque para eles Deus é Jesus. E Jesus é mais próximo. Reencarnou como homem. Então eles acham que Jesus é Deus, logo é possível conversar com Deus, conversar com Jesus. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa-fé. Então ele estava com muita paciência, até porque ele deve ter passado por indagações parecidas quando ele deixou o planeta físico, né? E ele era padre, o padre Hipólito. Então ele deve ter tido algumas dessas indagações. A irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos. E de uma feita, quando nos achávamos juntos, a pequena distância do enfermo comentou risonha: nossa antiga igreja romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Olha que expressão forte a Zenóbia está falando. Zenóbia é a diretora da Casa de Socorro Fabiano. Ela que pediu à equipe de André Luiz para socorrer alguém também da igreja que era muito querido a ela. Então ela diz que a igreja romana, apostólica, católica romana, criou essas crianças espirituais, indivíduos despreparados para o embate com o mundo espiritual, para entender, compreender e conseguir absorver os ensinamentos do mundo espiritual. São crianças, porque não se prepararam.
Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e a Luciana, que é outra componente do grupo, dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis, em virtude da escassez de tempo. Então ele pediu para dar um boost, né, algo mais intenso com outros servidores por conta do tempo escasso, para ver se acelerava a recuperação de Cavalcante. 25 dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. Olha só, 25 dias passados, com Cavalcante ainda bem confuso. Precisamos retornar, informou o assistente. Precisamos regressar logo se verifique a vinda de Adelaide, que não se demorará nesta fundação mais de um dia. Para quem não se recorda, Adelaide é a última, né? É a última do grupo que vai desencarnar. Nós vimos que a irmã Albina conseguiu uma moratória e vai ficar mais tempo encarnada. E aí eles estão, então, preparando a vinda de Adelaide. Cumpre-nos, pois, acelerar a preparação de Cavalcante, com todas as possibilidades ao nosso alcance. Precisava acelerar o Cavalcante para poder receber a Adelaide. E os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distante, que nos congregava em bênçãos de paz e luz. Eles já estavam com saudade da colônia, porque eles estão em missão, né? Há muito tempo já em missão na Terra, o grupo de André Luiz. O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava para a solução do assunto, suspirando pela penetração nos santuários de mais alto. Até Fábio, que foi um dos resgatados, mas que foi muito bem para o plano espiritual, estava ajudando para ir logo para a colônia. Atendendo à divisão dos serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta liberatória. Eles estão se referindo a Adelaide. E ela, que foi uma servidora leal do Cristo, iria receber essa libertação. Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Não estava presa a nada. Não consegui, por minha vez, disse André Luiz, auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Olha que diferença! André Luiz está dizendo que ele não teve tempo de olhar para o corpo da Adelaide para entender qual era a doença que ela tinha. Por que ele não conseguia? Porque assim que eles se aproximavam, Adelaide já sentia a presença deles, desdobrava-se e ia encontrar com eles e conversar. Ter uma conversa sadia. Ela sabia que estava desencarnando. E quando sentia a presença dos espíritos, ela mesma dormia e desdobrava. Olha que diferença para o Cavalcante e para os demais, né? O Fábio também estava bem, mas a Adelaide parece estar bem melhor. Geralmente, companheiros distintos de nosso plano participavam-nos dos ágapes fraternos, das conversações com Adelaide. Na antevéspera do desenlace, tive ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Nós já vimos que Bezerra tem uma ligação com ela, né? E olha que bonito. Ele vinha visitá-la para reconfortar-se junto a Adelaide. Que espírito nobre não deve ser Adelaide, hein? O Bezerra ia lá para se reconfortar, para conversar com Adelaide. Não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores, dizia ela algo triste, e por isso estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Próxima à desencarnação, ela queria estar em forma espiritualmente.
Ora, Adelaide considerou o apóstolo da caridade Bezerra. Morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes leve empurrão. Olha que interessante essa fala de Bezerra, né? Nascer é muito mais complexo que morrer. Nascer tem que achar os pais, tem que orientá-los, tem que arranjar um lugar, tem que ter condição financeira para nascer. Os pais têm que querer, tem que se vincular, preparar o corpinho, miniaturizar o espírito. Enquanto que para morrer basta às vezes um leve empurrão. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. A obra, de novo, traz os mesmos ensinamentos de desprendimento, de desapego às coisas da terra. Não ficarmos presos a pessoas, acontecimentos, situações da vida, coisas materiais. Quando Deus chamar, não olhe para trás. Esse ensino, essa lição já foi repetida várias vezes na obra, para ver se a gente entende. Porque mesmo lendo 1000 vezes, muita gente vai ficar apegada à matéria. Apegada aos filhos, ao marido, à esposa, a situações, a coisas. Apego à casa. Ai, mas foi tão difícil comprar essa casinha. Ai, foi tão complicado conseguir o financiamento desse carro. E aí o espírito fica ali preso à casa. Não quer ir embora. Porque está apegado à matéria. Conselho de Bezerra para Adelaide. Se desapegue das coisas, das pessoas, das situações. E sorrindo ainda disse: lembre-se de que a mulher de Ló, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Olhar para trás é estacionar, é ficar como uma estátua de sal, como a mulher de Ló, na simbologia do estacionar na evolução. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. Ele está dizendo, tem gente que está quase morrendo, e aí começa a ficar remoendo as situações. Ai, mas fulano me tratou mal quando eu tinha 20 anos. Ai, mas ciclano não me ajudou quando eu tinha 30. Nossa, e fulana que falou mal de mim quando eu tinha 40. Então a pessoa está quase partindo e fica tendo recordações menos construtivas. Tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu, na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Então essas recordações são como pedras no caminho. E a pessoa fica presa como um peixe no anzol, sem energia para a renúncia. É um alerta muito importante de Bezerra, para que a gente não fique preso quando chegar a nossa hora. Não fiquemos remoendo o passado. E isso serve também não só para o momento da morte, para nossas vidas mesmo. Não ficar remoendo, pensando no que a pessoa fez contra a gente, no que poderia ter feito. Vive a vida agora. Esquece o passado. Planta agora o bem. Vai servir também durante a sua vida e na morte principalmente. Espero, asseverou a interlocutora em tom grave, que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesma. Ela pede ajuda então, porque tem receios, e é normal, é natural, todo mundo tem. Receio de ficar preso na matéria,
de não conseguir colaborar. E aí então ela pede a ajuda dos amigos. Preocupada sim, minha amiga, disse Bezerra, o antigo médico. Preocupada, minha amiga. Não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Como eu acabei de falar, é natural a ansiedade. Bezerra também compreendeu esse medo, esse receio dela. Também passei por aí. Que bonito, né? Bezerra também tinha. As pessoas que ele amava, as coisas que ele deixou na terra. Ele sabe como é, na hora da morte, ficar pensando no que fez, no que falta fazer, nas pessoas que ficaram. Ele sabe. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi a ajuda certa ao meu coração, em transe igual. Ele está dizendo que quando ele estava morrendo, a imagem de Jesus ao pé de Lázaro foi o que ajudou ele. Busquei insular-me, cerrar ouvidos aos chamamentos do sangue, a família. Ele fechou os ouvidos para os chamamentos da família, que certamente imploravam para ele não morrer, para ele ficar. Ele fechou os ouvidos. Fechou os olhos à visão dos interesses terrenos e a libertação, afinal, deu-se em poucos segundos. Olha como é forte o desapego. Quando você decide, não, eu não vou ouvi-los, porque eles estão revoltados, eles estão com medo e não querem que o indivíduo desencarne. E isso vai deixando o espírito preso ali. Só que Bezerra falou, não vou ouvi-lo. Fechou o ouvido, fechou os olhos para os interesses materiais e em segundos se libertou. Então é fácil se libertar. A gente que complica. A gente fica pensando num monte de coisinha e não vai. Pensei nos ensinamentos do Mestre ao chamar Lázaro de novo à existência e recordei-lhe as palavras: Lázaro, sai para fora. Olha que curioso, Bezerra pegou a passagem de Jesus ressuscitando Lázaro e a frase que ele disse, sai para fora, e aplicou para ele se libertar do corpo físico, sair do corpo físico e ir para o mundo espiritual. A mesma frase do Cristo se aplicava. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum. Então, que a gente possa se recordar também dessa frase de Jesus, né? Sai para fora. Deixa a matéria com a matéria. Vem viver no mundo dos espíritos, quando chegar o momento, né? Eu não estou dizendo aqui para a gente ficar já sonhando com o mundo espiritual agora. Não, vamos viver nossa vida, vamos trabalhar, vamos fazer o bem, vamos pagar nossas dívidas do passado. Mas no momento da desencarnação, entregar. Entregar as coisas e se entregar para Deus. Ouvindo o chamamento de Jesus, sai para fora. A simplicidade do narrador encantava. Lógico, imagina ouvir Bezerra. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar preocupação íntima. Mesmo ouvindo Bezerra, ela ainda estava preocupada. Tá vendo que é a gente que complica? Bezerra acabou de falar, olho no olho dela, para ela se desapegar, para ela parar de se preocupar e entregar. Ele acabou de falar e é Bezerra de Menezes olhando para ela. E mesmo assim, ela continuava preocupada. Valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu. Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Então Lázaro está fazendo uma reflexão, que Adelaide vai muito bem. Vai facilmente deixar o mundo dos vivos, dos encarnados. E ele lamenta a situação de muitos que se agarram aos caprichos carnais.
pessoas, coisas, situações. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Quem planta espinho não colhe flores. Importante essa mensagem, essa lição. Não é? Que não fiquemos agarrados aos caprichos carnais, porque plantar espinho não vai nos fazer colher flores. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, por meio de manifestações da espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Olha o que ele está dizendo, é o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente busca a espiritualidade todos os dias, nas orações e nos estudos, nós estamos todos os dias morrendo para uma existência inferior, morrendo para uma vida do mundo, morrendo para uma vida dedicada às paixões. Todos os dias que a gente busca a espiritualidade, a gente está morrendo para o mundo. Só que não é a morte física, é a morte das coisas materiais. A morte daquilo que nos prende, que impede o nosso avanço, que nos deixa estacionados. Muito legal essa figura. Todos os dias, quando buscamos a espiritualidade, estamos morrendo para o mundo inferior. Reparei que a essa altura a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortada, mas também, com a assessoria direta de Bezerra de Menezes, Jerônimo, André Luiz, Hipólito e Luciana, tem que ficar calma mesmo, Interrompeu-se a conversação porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo, a fim de receber a última dose de medicação noturna. Então ela estava ali conversando com Bezerra, conversando com André Luiz, e aí algum familiar chamou ela. Adelaide, tem que tomar um remedinho, no plano físico. Pessoa achando que está dormindo. Deixa eu acordar ela para dar o remédio. Ela de fato está dormindo, mas seu espírito estava ali ativo, conversando com Bezerra de Menezes. Então ela teve que voltar para o corpo para tomar o remédio. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para a rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. Então percebam a diferença de Adelaide para os demais. Ela tem uma liberdade enorme. Ela vai para o plano físico, conversa com algum parente, toma um remédio, dorme, desdobra para o plano espiritual, consciente, lúcida, conversando com Bezerra, conversando com outros espíritos. Ela tem toda uma liberdade, para se deslocar entre o plano físico e o plano espiritual. E ao retornar dessa vez para o plano espiritual, ela ia visitar a casa de socorro Fabiano. Antes de morrer no corpo físico, antes do seu corpo físico vir a falecer, ela ia visitar a casa transitória de Fabiano. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A irmã Zenóbia que pediu para ver a Adelaide antes dela morrer. A grande orientadora do asilo errático admirava-lhe os serviços terrestres e por mais de uma vez valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento. Então olha que legal, aquilo que eu sempre falo, a simpatia que a gente ganha dos espíritos quando fazemos o bem. Adelaide tinha simpatia de irmã Zenóbia, porque por várias oportunidades ela ajudou a irmã Zenóbia ali nas atividades da casa Fabiano. Adelaide cuidava de uma creche na terra. Irmã Zenóbia cuidava de uma casa de socorro no além. E as duas conversavam, trocavam figurinhas, se ajudavam. Então Adelaide ganhou a simpatia de Zenóbia no além. E ela queria conversar com ela antes que ela desencarnasse. Então, repito, fazer o bem
nos traz, além de trazer essa energia, essa paz, esse amor, também nós recebemos a simpatia dos bons espíritos. Adelaide nos acompanhou contente. Em breves minutos, recebidos pela administradora Zenóbia, como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra. Então eles voltaram a conversar as mesmas coisas que conversavam antes dela tomar o remédio, antes dela retornar para o mundo espiritual. A diferença é que, em vez de Dr. Bezerra, quem estava reanimando ela era Zenóbia. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral. Carinho geral, simpatia dos espíritos. Quem faz o bem de coração ganha a simpatia dos espíritos, ganha amigos. Ela tinha o carinho geral, a simpatia de todos. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide humilde expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Então, se a gente imagina a cena, é de fato muito bonito. Por quê? São amigas conversando e falando: amiga, fique tranquila, você está vindo para o lado de cá, não se preocupe, você está bem amparada, você foi muito boa, você fez o bem, fique tranquila. Então, deve ser uma conversa muito boa, né, de acompanhar, porque são espíritos maduros, pessoas boas, que são amigas e estão conversando. A Adelaide, então, divide com a irmã Zenóbia quais são as suas preocupações. Ela diz que ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia-se estreitamente ligada não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Então, a querida amiga Adelaide, que está desencarnando, ela está apegada ao trabalho dela, na creche. A gente já comentou isso aqui, né? A obra está voltando para um assunto que ela já tratou. Ela está voltando para aquele assunto do apego de Adelaide, que Dr. Bezerra já tinha falado para ela não se preocupar, porque o trabalho não era só dela. Ela tinha que aprender a passar esse trabalho para alguém. Eu lembro muito bem que umas 10 lives atrás, uns 10 estudos atrás, a gente comentava da necessidade de Adelaide entregar o trabalho para outra pessoa. Eu lembro que eu falei do Divaldo, que também está indo embora e tem um trabalho enorme em Salvador. E todas as pessoas que têm uma espécie de trabalho espiritual têm que aprender o desapego, compreender que o trabalho não é da pessoa. Ela é uma servidora e ela não vai deixar de trabalhar, ela vai continuar trabalhando. Só que no plano físico ela tem que aprender a transferir. Então ela estava apegada ao trabalho e aos amigos e auxiliares. E repito, não estamos condenando a Adelaide, é natural. Você passa 30, 40 anos trabalhando numa casa, num asilo, numa creche. Você vai ficar vinculado às crianças, às pessoas que cresceram, já são pessoas adultas e você cuidou desde criança. É natural você ficar preocupado, você querer ficar perto. O trabalho voluntário que eu faço aqui, que eu faço há, vamos dizer, quase um ano, eu já sou muito apegado às crianças que eu visito. Sinto saudade deles. Quando preciso faltar, tenho muita saudade. Então é natural sentir saudade, ficar um pouco triste porque está indo embora. É natural. Só que o exercício que Bezerra pediu a ela, que agora a Zenóbia está pedindo, é que ela compreenda a necessidade de desencarnar e que ela vai continuar auxiliando no que puder. Faz parte da evolução também
aprender a desapegar, não só da matéria, não só das coisas do mundo, mas das pessoas que amamos, das situações que vivemos, dos cargos que ocupamos. É muito comum a pessoa se apegar ao cargo, porque ama o que faz. É natural, só que tem que aprender a desapegar. Por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Ela estava fazendo várias funções, ela estava ajudando em vários setores. Então, na cabeça da Adelaide, quando ela desencarnasse, ela ia fazer muita falta. Ela ia fazer muita falta. Ela ia acabar, talvez, tendo que deixar várias pessoas para substituí-la. Então, ela estava com esse receio. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral no amparo à infância desvalida. Então ela tinha colaboradoras, mulheres dedicadíssimas. Ela tinha que aprender a deixar o trabalho com essas irmãs. Se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente muito querida de todas elas, lógico. Como se haveria ante as dificuldades que se agravavam? No íntimo estava preparada. No entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Então vejam como é complexo. Ela estava preparada para desencarnar, mas tinha alguns obstáculos na sua mente, por conta de todo esse carinho que envolve o trabalho dela, as pessoas, a importância do trabalho. É natural. Seu quarto de dormir na casa terrena semelhava-se à redoma de pensamentos retentivos a interceptar-lhe a saída. Isso também é muito comum. As pessoas em volta daquela que tem uma função muito importante não deixa a pessoa desencarnar. Forma uma redoma mesmo no quarto que a pessoa está repousando. Chico Xavier foi uma dificuldade para desencarnar, tanto que ele profetizou, né, que iria morrer quando o Brasil tivesse muito alegre. E ele morreu no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né, de 2002? Acho que foi 2002. Então o Brasil lá distraído com a Copa do Mundo, feliz porque ganhou a taça do mundo de futebol, Chico aproveitou e foi embora. Por quê? As pessoas não deixam o missionário desencarnar. O missionário não consegue desencarnar. Cria uma redoma de pensamentos retentivos que impedem sua saída. Olha como o mundo espiritual é bonito. E olha como o pensamento, a vontade, cria, tem uma força. O pensamento das pessoas em volta da Adelaide criaram uma redoma. No mundo físico é estranho falar isso. Imagina você entrar num quarto e tem uma redoma de vidro em volta do doente. Você vai falar, quem que instalou essa redoma de vidro aqui? Quem trouxe? Como que entrou no quarto uma redoma de vidro dessa? Mas no plano espiritual, não. Cria com pensamento, cria com a vontade. Por isso que lá tudo é criado pela força da vontade, que a gente ainda vai entender e manipular no futuro. Mas os pensamentos das pessoas em volta da Adelaide não permitiam que ela desencarnasse. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes, dos amigos. Nós vimos isso acontecer também com outros, né? Não só o Cavalcante, mas outros colaboradores que desencarnaram nessa mesma obra também tiveram dificuldade de desencarnar por conta da família. Então está se repetindo o mesmo cenário. A família e os amigos de Adelaide não deixam ela desencarnar, porque não aceitam, querem que ela fique. E às vezes, na verdade a maioria das vezes, é inconsciente, tá? A pessoa
não está fazendo de propósito, ela não está fazendo de maldade, é inconsciente. Essa vontade da pessoa ficar mais tempo, ficar ali viva, é natural e é inconsciente. Como portar-se ante essa situação? Como fazer-lhe sentir a realidade? Vejam que a espiritualidade tenta despertar em quem está vivo essa necessidade deles não prenderem o convalescente, aquele que está desencarnando, né, o moribundo. A espiritualidade tenta nos avisar, para de segurar ele. Como lidar com isso? Enlaçara-se em vastos compromissos, tornara-se involuntariamente a escora espiritual de muitos. É igual Divaldo, é igual Chico. Muita gente depende deles. Muita gente se escora neles, porque eles são referências espirituais. Então é natural que as pessoas não queiram. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. O corpo não aguentava mais. É igual o corpo do Chico. O corpo do Chico não aguentava mais. Cego, um pouco surdo, né? Muito fraquinho. O corpo não estava imprestável, é a palavra que eles usaram. Imprestável, não aguentava mais. A máquina fisiológica atingira o fim. Não conseguiria manter-se, ainda mesmo que os valores intercessores lhe conseguissem prorrogação de tempo. Olha só que interessante. É diferente do caso da Albina. A Albina ganhou mais um tempinho, por quê? O corpo dela aguenta. A Adelaide não. Mesmo que ganhasse uma moratória, não ia dar certo, não pode, não ia ser autorizado. Porque o corpo dela está no limite. Não pode ganhar mais tempo. Acabou o tempo. Então a situação dela é realmente de fim da vida física. A orientadora escutou-a, atenta, qual médico experimentado em face de doente aflito, e observou por fim. Vamos ver então a resposta de Zenóbia para a irmã Adelaide. Reconheça os obstáculos, mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Que frase! Eu vou encerrar o estudo de hoje, porque nós já chegamos a 1 hora, com essa frase. E no próximo estudo a gente vai ver a resposta completa da Zenóbia. Mas essa frase já serve para a gente refletir. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Aquele orgulhoso que se idolatra, que se acha o maioral, o invencível. Aquele que idolatra também o mundo, as coisas do mundo, a riqueza, a autoridade e o poder. Quando se depara com a morte, recebe esse antídoto. Né? Um antídoto que o faz despertar, um antídoto que demonstra que há mais do que o plano físico e que a pessoa não pode colocar acima de tudo e de todos o seu bem-estar, a sua condição de líder, de dominador, que é obedecido e que prevalece sobre os demais. A morte, portanto, é esse antídoto para a idolatria. Possamos refletir sobre essa lição, bem como com as demais lições do estudo de hoje, especialmente quanto à necessidade do desapego, por mais que estejamos em trabalhos caridosos e por mais que estejamos preparados para o desencarne. É importante perceber que nós precisamos aprender a entregar para os outros as nossas atividades e não nos apegarmos nem a pessoas, nem a coisas, nem a situações. Agradeço então a todos que nos acompanham nos estudos e que possamos a cada dia refletir sobre a importância do conhecimento da vida espiritual para não chegarmos lá como cavalcante, com dúvidas, verdadeiras crianças espirituais, como disse Zenóbia.
crianças espirituais que não sabem de nada da vida espiritual. Esperam um mundo que não existe, um mundo de céu ou inferno, de limbo, um mundo onde não importa o que se fez, mas sim no que se acreditou na terra ou no quanto pagou para as instituições religiosas. Que nós possamos, então, ser pessoas mais esclarecidas sobre as verdades eternas, sobre o mundo espiritual. E dessa forma, alcançarmos a serenidade da irmã Albina, da irmã Adelaide, da Zenóbia, do Bezerra de Menezes, compreendendo a vida espiritual e procurando nos desapegar de tudo que nos prende à terra. Agradeço então a espiritualidade amiga, agradeço a todos que nos inspiram, que guiam nossos trabalhos e nossos passos, e que nós possamos ouvi-los, possamos sintonizar com eles, para não perdermos as oportunidades e também para não escolhermos aquilo que nos atrasa, que nos congela na evolução, que nos estaciona no avanço, na aquisição de virtudes. Que não sejamos, portanto, como a mulher de Ló, olhando para trás e tornando-se uma estátua de sal, estacionada no passado, no que fez, no que decidiu, no que passou, no que fizeram com ela e conosco, olvidando a necessidade de seguirmos em frente, com o Evangelho do Cristo em nossas mãos e nossas atitudes e a nossa fronte, com pensamento no divino, para não mais errar e tropeçar no caminho. Que possamos então afastar essas pedras que nos prendem ao passado, a fim de que avancemos em rumo a Jesus Cristo, nosso Senhor, e em rumo a todos aqueles que já conquistaram a perfeição relativa e que nos aguardam de braços abertos, de sorrisos nos rostos, porque já passaram pelo que passamos e sabem da dificuldade e do mérito que existe quando nós decidirmos seguir a Jesus. Graças damos a Ele hoje e sempre, e que a paz do nosso mestre amigo possa abençoar a cada um que nos escuta, especialmente aqueles que estão em situação de necessidade, de dificuldade, seja ela financeira, seja ela de relacionamento, seja ela de questões íntimas, pessoais. Que todos possam refletir, especialmente sobre a necessidade da expiação como alavanca que nos eleva, e que Deus não nos abandona. Está sempre conosco, seja por sua presença absoluta no universo, seja pela ação dos amigos espirituais que nos cercam, que se afinizam conosco e que têm um grande carinho por todos nós. Graças damos, Senhor, a Ti hoje e sempre, que essa paz nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um abraço a todos.